Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, partilhando com vocês nossa palavra encarnada, que alegria, que satisfação, meus amigos. Está partilhando hoje com a palavra de Deus e não se esqueça de você também fazer seu like divino. Sua leitura diária da palavra de Deus, nada pode substituir o seu contato pessoal com a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que evangelho interessante ser colocado já nas oitavas de Natal. As oitavas são como uma grande extensão da celebração do Natal. Durante 8 dias a igreja celebra como se fosse um único dia, uma única festa. E o evangelho de hoje, de alguma maneira, já mostra a finalidade para o qual o Verbo se encarnou. O Verbo se encarnou para salvar a humanidade e essa salvação não seria isenta de sofrimento, não seria isenta de dores, não seria isenta de abandono. Alguns traços são muito interessantes de a gente notar no Evangelho. Primeiro, a purificação de Jesus e de Maria. E talvez nós nos questionemos, sim, mas quem havia de mais puro do que Maria e Jesus que não tinham pecados? Vejam, a purificação aqui é um traço ritual. Não é uma purificação dos pecados como para nós católicos é o batismo. Os judeus, eles tinham essa purificação ritual, prescrito pela lei de Moisés, o que nos leva imediatamente a refletir que o próprio Jesus, mesmo sendo Deus, quando assume a humanidade, quando assume a nossa humanidade, ele também assume a obediência à lei de Moisés. Ele é um israelita, ele é um judeu perfeito, portanto ele vive na obediência. Interessante, quantos católicos por aí se acham mais importantes do que a lei de Deus? No caso a lei católica, renovada pelo Espírito Santo, e, não, eu me confesso direto com Deus, não se submetem à igreja. Sendo humanos, querem se fazer Deus, ao contrário de Jesus, que sendo Deus se fez humano. Arrogância e soberba que machuca o coração de Deus, porque não são obedientes, como Jesus foi. Interessante isso. Um outro traço interessantíssimo, a oferta, 2 rolas ou 2 pombinhos, era a oferta dos pobres. Quem tinha dinheiro fazia a oferta de um bezerro, mas eles eram pobres, Maria e José, e fazem essa pequena oferta. Então esse outro personagem, Simeão, que sabia, por uma inspiração do Espírito Santo, que ele veria o Salvador. Então imaginem a atenção constante, a expectativa, a espera constante desse homem pela vinda do Messias e a atenção interior para quando o Messias viesse ele reconhecesse. Para que quando Jesus viesse não acontecesse porventura de passar despercebido, mas ele não, ele está atento. Tanto que ele reconhece o Deus imenso e todo-poderoso na pessoa de um pobre menino, de uma pobre criança. Vejam, essa atenção interior também deveria mover o nosso coração de modo especial para o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, o mistério da encarnação atualizado nos mais pobres. Muitas vezes nós deixamos passar as graças porque não estamos atentos, porque não temos a mesma emoção do Espírito Santo. Então Simeão, quando vê a criança, ele diz logo, agora deixai o vosso servo ir em paz, Senhor, conforme prometestes. Porque meus olhos viram a salvação. Vejam, um homem que o contato pessoal com Jesus Cristo
para ele é mais importante do que a própria vida. Nós não. Nós queremos, na verdade, um Deus que sacia as nossas carências, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Não um Deus que nós possamos servir e amar. De alguma forma, o nosso egoísmo, a nossa indiferença é tão grande que nós queremos que Deus nos sirva, não servir a Deus. Portanto, não renunciamos ao pecado, comungamos em estado de pecado, seja sacramentalmente, mas quero dizer também, comungamos com o pecado, criamos concessões ao pecado para justificar as nossas próprias misérias. E não queremos converter o nosso coração. Simeão não. Simeão, pelo contrário, deixai agora o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram vossa salvação. Tudo que eu esperava era ver a Deus, e eu vi Deus. Eu vi esse menino, e portanto eu posso morrer em paz. Será que nós também podemos dizer com a mesma fidelidade, Senhor, deixai agora o vosso servo ir em paz? Será que eu confio tanto de que estou buscando a graça de Deus, na medida das minhas possibilidades, é claro, mas que eu estou fazendo todo o possível para buscar a graça de Deus, de que, Senhor, se Ele voltasse hoje, ou se eu fosse hoje, através da morte, eu estaria pronto para encontrar com o Senhor? Uma coisa, um pequeno detalhe dessa leitura, na tradução da Vulgata em latim, fala, né? Lumen ad revelationem gentium. Uma luz se revelou para os povos. E gentium, gentios, não são os cidadãos, são todos, né? É diferente dos cidadãos, né? Que vivem na polis, que têm direitos, por assim dizer. A palavra gentio, na verdade, se refere a todos. Então, a palavra de Deus, a luz, a lumen ad revelationem gentium. A luz se revelou para todos. Jesus é essa luz que, mesmo pequeno ainda como criança, brilha nas trevas e, portanto, ilumina a escuridão da humanidade. Não mais resgatando a humanidade de um domínio político, mas resgatando a humanidade do pecado. E por fim, o velho Simeão olha para Maria e diz, olha, esse menino será sinal de contradição. De fato, seguir Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é sinal de contradição. O mundo não compreende por que nós doamos nossa vida, gastamos nossa vida por Jesus abandonado. Talvez para muitos possa parecer somente uma ação social. Para muitos possa parecer que nós, por exemplo, os membros da comunidade de vida estão perdendo a sua vida, gastando a sua juventude por algo que não vale a pena. Deveriam gastar os seus perfumes em jardins mais belos, que lhe dessem mais retribuições, mais prazeres. Olham para nós e dizem que nós estamos perdendo a vida. Isso é verdade. Nós estamos perdendo a vida para ganhar uma vida nova que vem de nosso Senhor. Sinal de contradição. Sinal de contradição para os nossos pecados, sinal de contradição para o mundo egoísta, sinal de contradição para o mundo marcado pela indiferença. Nós queremos ser sinais de contradição. Mesmo que isso nos custe muito, mesmo que isso nos custe a vida, mesmo que isso nos custe a boa fama, nós queremos ser sinal de contradição. E por fim ele prenuncia, quanto a ti, Maria, uma espada te transpassará a alma. Claro que o contexto imediato não aponta para a cruz, porque Simeão não está profetizando a cruz de Cristo. Não existe um contexto imediato sobre isso, mas está falando. Esse sinal de contradição vai atingir também o teu coração, porque tu és a mãe dele e certamente uma judia fiel que esperava a vinda do Messias era uma mulher fiel e que de fato se confirmou que ela foi a primeira discípula do Senhor, a primeira a seguir o Senhor. De mãe, que teoricamente estaria acima, ela se torna discípula. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma, porque ele sabia, Simeão sabia como é que os profetas foram tratados, apedrejados, mortos, caluniados. Mas, de fato, isso se cumpre na cruz. João capítulo 19 fala, então estavam de pé junto à cruz João, discípulo amado, e Maria, né? Maria Madalena, Maria mãe de Cleofas. E algum santo disse, não lembro qual, que na cruz nós encontramos dois altares. O altar, o patíbulo da cruz, onde é oferecido o Cordeiro imolado, Jesus Cristo, e o altar do coração de Maria. Maria tinha tanto Jesus no coração que para a lança atingir Jesus teve que passar primeiro pelo coração de Maria. Por isso que o coração de Maria também é venerado como que ferido por uma espada. Na cruz nós encontramos dois sacrifícios, o sacrifício cruento, o sacrifício cheio de sangue do Filho e o sacrifício espiritual de Maria. São Bernardo de Claraval chega a dizer que Maria sofreu o pior de todos os martírios, ainda que não tenha morrido mártir. Porque enquanto a paixão de Cristo
é o consolo dos mártires, lembrar que Cristo sofreu na cruz, consolava o sofrimento dos mártires. Enquanto a paixão de Cristo era o consolo dos mártires, a paixão de Cristo é precisamente o martírio de Maria, porque é na paixão de Cristo que ela sofre pelo seu Filho amado. Peçamos a nosso Senhor também que, celebrando esse Natal, nós possamos abrir o nosso coração a um verdadeiro e sincero nascimento novo, que o Verbo de Deus possa se encarnar no nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do velho Simeão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.